E aí pessoal, eu sou Wesley Vieira, esse é o Café com Aroma de Livros e hoje nós vamos falar sobre dois livros que eu li recentemente: Os Dois Mundos de Astrid Jones, da A.S. King, e Pax, da Sarah Pennypacker. O primeiro livro é Os Dois Mundos de Astrid Jones, da A.S. King, lançada pela editora Gutenberg. Esse livro vai contar a história da Astrid Jones, que já tem ali a família que não é mais como era antes. E nessa ideia de que a vida seria muito mais fácil a partir de que mudasse pra cidade pequena, a mãe acabou se enfiando num quarto e trabalhando dentro de casa, e o pai vivia chapado e sem emprego decente. Astrid Jones é mais do que uma história sobre segredos e relacionamentos familiares. É uma história sobre descobertas internas, autorreflexão, amor e aceitação. Inclusive, essa parte do amor é muito interessante porque a Astrid tem o costume de deitar na mesa de piquenique lá fora, começar a olhar pro céu para ver os aviões passando, e quando o avião passa, ela manda o amor que ela tem ali pros passageiros que estão naquele avião. Ela conhece todos os aviões, ela conhece todos os modelos, e ela manda o amor para essas pessoas porque ela acredita que eles precisam mais desse amor do que ela, do que as pessoas que estão na casa dela. E nessa ideia de mandar amor para os passageiros, a autora faz um paralelo entre histórias de pessoas que estão no avião e história da Astrid. E isso é muito interessante porque a gente tem conhecimento de pessoas que estão lá e essas pessoas precisam realmente de amor e aceitação, então isso faz muito sentido. Isso deixa a história um pouco mais interessante porque a gente não tem apenas a vida da Astrid ali, a gente tem outras pessoas também fazendo esse paralelo com uma vida difícil. Uma coisa muito interessante nesse livro é que a autora conseguiu, de fato, retratar as dificuldades de uma cidade pequena, porque isso que acontece aqui no livro realmente é o que acontece numa cidade pequena, sabe? De todo mundo cuidar da sua vida, de todo mundo saber tudo de todos e de ainda criar histórias em cima daquilo que se sabe e que a maioria das vezes não é verdade. Então isso foi muito interessante porque, gente, você que mora numa cidade pequena, você sabe que realmente é assim. Uma coisa que eu não fiquei muito contente foi o que eu tive problema nesse livro, foi os estereótipos de pessoas homossexuais. Porque, gente, sério, todo livro que você lê, as personagens que são lésbicas são pessoas um pouco mais machonas, ou que praticam esportes, ou que, enfim, de novo isso aqui, talvez seja porque eu tenha lido livros que já tem esse estereótipo e tenha me cansado um pouco, mas é isso que me incomodou bastante, sabe? A dona do bar que tem jaqueta de couro e tava ali vestida como se fosse a YMCA, parecia um personagem do Village People. E a Dee também, que é uma das personagens aqui, ela joga hockey e, sabe, tem aquela coisa de, nossa, todos os jogadores do time são diferentes e não sei o que. Ai, sério. Eu achei muito estereotipado isso, porque é chato, sabe? Eu queria uma pessoa homossexual diferente. E uma das coisas que me agradou muito foi que aqui nós temos a autora fazendo paralelo com histórias da filosofia antiga, como por exemplo a ideia de movimento de Zenão, a República de Platão e algumas ideias de Sócrates. Então a autora consegue fazer esse paralelo e pra mim foi muito interessante porque, como eu já disse, sou formada em filosofia, em licenciatura. Isso me agradou bastante porque seria uma boa forma de uma introdução à filosofia de uma forma diferente, sem entrar de fato na obra dos autores antigos. Então isso é muito interessante e faz com que a Astrid consiga, sabe, refletir coisas que ela precisa através da filosofia e através da personificação, sabe, da imaginação, como se fosse um amigo imaginário dela, o Sócrates que vem e ajuda ela, que é bem interessante. Enfim, na minha visão, Os Dois Mundos de Astrid Jones é um livro para que você se deixe levar sem ficar prestando atenção muito nas coisas. É aquele livro para você pegar os ensinamentos nas entrelinhas e pra você conseguir ali relacionar coisas que acontecem aqui com a sua vida, se você tem uma vidinha pacata aqui. E acima de tudo, um livro sobre descobrir as verdades mais difíceis de serem descobertas, que são as verdades sobre você mesmo. Que bonito isso, né? Eu dei 4 estrelas pra esse livro, e se você já leu, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários se você gostou, o que achou, se você concorda ou discorda comigo, e a gente conversa sobre esse livro. E como eu falei, o segundo livro é Pax, da Sarah Pennypacker, lançado pela Intrínseca, nessa edição maravilhosa, capa dura e toda cuidadosa desse jeito. Diferente do livro anterior, Pax é uma história infanto-juvenil com uma carga emocional um tanto quanto pesada, sabe? Inocente e pesada ao mesmo tempo. Pax vai contar a história do Peter e do Pax, a raposa e o seu garoto. Eles se conheceram desde quando o Peter achou o Pax quando ainda era um filhote, e tava ali abandonado e ia morrer no frio, então o Peter levou ele pra casa e começou a criar como se fosse um bicho domesticável, e desde aquele dia se tornaram melhores amigos. Só que o pai resolve ir pra guerra e convence o filho de que é necessário que o Pax volte pra natureza, que lá é o lugar dele. Aí você já pode ter uma noção de como é a minha vida lendo esse livro falando sobre crianças e animal. Seguindo essa ideia do pai, imaginando que seria o melhor pra raposa, ele resolve deixar o Pax na beira da estrada e joga um brinquedinho para que ele vá buscar
e quando o Pax volta, não tem mais ninguém. E chegando em casa, o Peter chega à conclusão de que na verdade aquilo não foi uma boa ideia e ele resolve então que precisa urgentemente voltar para buscar o seu animal. E é aí que a nossa história vai ficar um pouco mais interessante, porque vamos ter em paralelo o Peter indo buscar o Pax numa jornada de uma criança sozinha, e na floresta o Pax tentando descobrir como é sobreviver naquele lugar que ele não tem conhecimento nenhum, e desde quando ele se lembra, ele tem comida na mão, ele não precisa caçar, ele não precisa fazer nada, e ali ele se vê com fome e sede. Enquanto isso acontece, a cidade ali tá meio que em guerra, tem tanques andando pela cidade, soldados ali fazendo fiação para explosão de bombas e colocando minas debaixo da terra. Então isso torna ainda mais interessante a história, se bem que a gente não tem muito relação do menino com a guerra, a não ser ter essa guerra como plano de fundo. E no meio dessa jornada eles conhecem pessoas e animais que são personagens fortes e personagens secundários que na verdade dão profundidade a essa história e faz com que a história seja um pouco mais fluida, porque através deles é como nós vamos conhecer os nossos personagens e as suas histórias antigas e toda a sua carga de vida, mesmo o menino sendo uma criança ali de 13 anos, 12 anos. Nos capítulos intercalados, que temos capítulos do Peter e capítulos do parque, no capítulo do Peter a gente vai encontrar uma personagem chamada Vola, que é a dona de um celeiro onde o Peter vai parar, e essa mulher é incrível, sabe? Ela é uma pessoa que já lutou na guerra e hoje ela vive ali, afastada da sociedade e sozinha, em um sítio. Ela produz tudo que ela come e ela corta árvores, enfim, e ela tem uma história muito maravilhosa. Enquanto isso, na floresta nós temos o Pax conhecendo a Arrepiada e o Miúdo, que são dois irmãos ali que perderam os pais por um motivo X e que estão ali do lado do Pax, ensinando a ele como que funcionam as coisas na floresta e o que ele deve e não deve fazer, e enfim, vai fazer com que nós também criamos um laço ali entre o Pax e os personagens que chegaram agora. O único problema que eu tive com essa história foi com o final, porque nós temos ali a autora preparando a gente para um desfecho e quando a gente pensa que não, o livro acabou. Com algumas linhas ali a gente tem o desfecho do livro e que não foi satisfatório para mim, nem um pouco. Eu sei que às vezes isso era a ideia do livro, mas não consegui gostar desse final. Achei bem bonito, bem emocionante assim, mas ainda assim não fiquei satisfeito com isso daqui. Enfim, de modo geral, tirando esse problema sobre o final que eu tive aí, eu acho que Pax é uma história pra todo mundo. Eu acho que não existe uma pessoa que não vá gostar muito dessa história. Ele pode, assim como eu, achar alguns problemas, mas no todo a história é maravilhosa. Ele é quase uma animação passada ali no sábado animado, no SBT, com um pouco mais de enredo, um pouco mais profundo. Eu também dei 4 estrelas pra esse livro, tive um probleminha ali no final, mas enfim, ele é maravilhoso. Muito amor por esse livro. Então é isso, gente. Esses são os 2 primeiros livros que eu li no mês de setembro. Se você já leu algum deles, deixa ali embaixo pra mim comentando o que achou de cada um. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo pra receber vídeo todas as semanas. Deixa o like aqui no vídeo pra ajudar a divulgação no canal, porque ajuda muito, muito mesmo. Compartilha esse vídeo se você gostou, mostra aí pro seu amiguinho se ele leu, se não leu, fica a dica pra leitura. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e tchau!